Oi, feliz ano novo! Eu sei que já faz um tempo que o ano virou, mas enfim, nunca é tarde para desejar felicidade para as pessoas. Esse é o primeiro vídeo sobre perguntas e respostas. Primeiro, desculpa pela demora, eu havia gravado os vídeos há uns dias atrás, mas eu não gostei. Aí eu tô voltando para gravar, eu deixei 3 ou 4 vídeos gravados, mas eu não gostei. Então eu voltei para fazê-los novamente. Mas antes de começar, eu queria só deixar um recadinho simples, que eu tive um problema no meu e-mail, no e-mail do site, o olá@patricia_cardoso. Então, caso alguém tenha enviado algum e-mail pra mim, provavelmente ele voltou, porque o e-mail deu um problema. É engraçado pensar em e-mails dar problema em 2016, mas aconteceu, eu fiquei completamente sem acesso a esse e-mail. Então, se o e-mail voltou, se deu algum problema, se eu não respondi no caso, me encaminha de novo, porque agora eu consigo acessar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro e-mail que eu vou responder é a primeira pergunta da Sirlene, deixa eu ler aqui. Minha dúvida é sobre tecidos e retalhos. Aqui onde moro consigo comprar tecidos super baratos, mas alguns são retalhos e muitas vezes não sei distinguir o fio de corte, pois alguns estão sem a orelha. Também não sei qual é o lado correto, pois alguns têm a frente e o verso super parecidos. Eu sei que são dúvidas simples, mas às vezes costuramos errado e levamos todo o trabalho a perder. Estou amando seus vídeos, seria bom se você fizesse um vídeo só sobre tecidos, porque acho que muitos iniciantes também têm essa dúvida. Um beijo. Sirlene, vamos lá. Também já comprei muito retalho, compro até hoje, na verdade, sempre aproveito as promoções e essas coisas acontecem mesmo. Então eu vou responder as suas duas perguntas e vou tentar dar algumas explicações. Eu quero gravar um vídeo só sobre informação de corte de tecido que acho que vai até complementar esse daqui. Então eu vou acabar fazendo mais um depois falando sobre fio e direção de tecidos para que a peça não fique torta. Mas primeira coisa, ela falou que o tecido não tem orelha e ela não sabe distinguir o fio de corte. O que é isso? Eu peguei um tecido aqui. Tá bem grande. Esse aqui é um retalho que eu comprei. Ó, tá vendo essa lateral branca aqui do tecido? Isso aqui é a orelha. Então, o que acontece? Quando você pega o seu tecido, ó, dá pra ver, né, que é um retalhão. Quando a gente pega o tecido, essa lateral branca, aqui, ó, fininha no caso, dá a direção do tecido. Ou seja, se eu tivesse, sei lá, 10 metros de tecido, eu teria 10 metros de orelha. Por quê? A orelha ela fica no comprimento do tecido. Nossa, aqui deve ter uns 2 metros. A orelha fica no comprimento do tecido. Então aqui tá a orelha e aqui tá a trama. Tá vendo que ele cede um pouquinho? Então uma forma de você conseguir distinguir é porque a forma que o tecido se comporta é diferente. Ó, na trama ele é mais elástico e ele não tem elastano, ele só cede. E aqui ele é mais firme, olha. Ele é bem duro. Então o que você pode fazer é o seguinte, pega o tecido que você comprou e dá uma esticada nele. Estica um lado, aí você vai perceber que um lado cede mais que o outro. O lado que cede menos é a direção do fio. Aí a sugestão que eu dou é pegar um pedaço de fita crepe e colar na lateral do tecido onde tem onde está o fio e escrever que ali está o fio, assim você não perde. Não precisa colar na lateral inteira, só um pedaço mesmo para identificar. Mas faz isso, estica o tecido que você vai perceber que um lado ele é mais firme. Esse lado mais firme é a direção do fio. E para entender um pouquinho sobre o lado, para quem não conhece nada de tecido, eu vou falar rapidinho porque é uma informação curiosa. Todo tecido ele tem lado, além da direção, que é a direção do fio, ele também tem o lado. E o lado é bem fácil da gente ver quando o tecido ele é estampado. Por exemplo, ó, esse aqui é o lado direito e esse é o lado avesso. Então é bem facinho você perceber quando o tecido é diferente. Outra amostra, confere aí na sua casa dentre as suas roupas. O jeans, um lado ele é bem escuro geralmente, né, tem a lavagem da calça completa, mas do lado de dentro ele é bem clarinho. Então o lado de fora é o direito e o outro lado é o avesso. O paetê é todo cheio o tecido de paetê é cheio de paetê pelo lado direito, o cetim é bem brilhoso pelo lado direito, do avesso é fosco, então o tecido é um pouquinho diferente. Quando ela me questionou que ela pega alguns tecidos que ela não consegue distinguir o lado, provavelmente é porque é um tecido fio tinto. Tecido fio tinto são tecidos que eles já são feitos com os fios da cor do tecido, da cor que ele vai ficar no final, assim, ele não é estampado. Porque isso aqui, ó, é uma estampa. O tecido provavelmente era branco e ele foi estampado.
mas o tecido fio tinto ele já é feito com o fio exatamente daquela cor. É uma forma muito fácil de você encontrar agora um tecido fio tinto, é você olhar a camisa. Geralmente a camisaria masculina é feita com tecido fio tinto. Você vai perceber que do lado de fora e do lado de dentro eles são iguais. Porque ele não é estampado. Então o que acontece, Sirlene? Dá pra você usar os dois lados do tecido, porque ele é igual, ele não muda. Eu uso, na verdade, eu nem me preocupo muito, mas assim, repara quando você pegar o tecido se ele tem um pouquinho mais de brilho de um lado. Se o tecido brilhar um pouquinho mais, não é um brilho brilhoso, tipo um cetim, é só um glow, assim, só uma coisa mais viva do lado direito. Se você conseguir reconhecer o lado que brilha mais, ele é o lado direito, ele é mais bonito, ele é mais vistoso. Aí você coloca aquele recadinho lá do lado direito pra você saber e não confundir novamente, ficando em dúvida de qual é o direito e qual é o avesso. Mas no tecido fio tinto dá pra usar os dois lados, tá? Não fica muito preocupada porque como ele é tão parecido, no fim não dá defeito. Por exemplo, se você olhar o veludo ele tem lado e tem direção na própria textura, porque um lado, né, vamos supor, ele é o veludo molhado, do outro lado ele é opaco, mas se você passar a mão ele tem uma textura e se você subir a mão ele tem outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando corta o veludo para não cortar um lado assim e outro assim, sabe? Aí fica um brilho pra lá, um brilho pra cá. Diferente do tecido fio tinto, isso não vai acontecer, tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta, obrigada por ter enviado. Quem tiver mais perguntas pode deixar aqui, eu tenho acompanhado todos os comentários do blog e do YouTube. Aliás, eu vou responder todos porque nos últimos dias eu não respondi mais nenhum comentário. E eu já volto com o segundo vídeo com a próxima pergunta, tá bom? Obrigada, até mais, tchau!